partir de hoje, em todas as segundas-feiras, o Jornal do Rio vai começar um espaço para mostrar o mundo das terapias alternativas com a série Energia. Na busca do bem-estar físico, mental, espiritual, o homem se lança cada vez mais atrás de tratamentos que evitam as fórmulas químicas e tantos efeitos colaterais. Para falar sobre esses muitos temas, está aqui com a gente Henrique Vieira. Ele é presidente do Sindicato de Terapias Holísticas. Você pode participar, faça a sua pergunta pelos telefones 586-9426 e 541-2545. Henrique, obrigada por ter vindo. Prazer é meu. Vamos começar explicando para o pessoal o que são terapias holísticas, terapias alternativas, como é que a gente pode identificá-las? É fundamental. A terapia holística, como a gente gosta de dizer, né? Holística significa todo, totalidade, ou seja, aquela que aborda o ser humano como um todo, no aspecto emocional, no aspecto físico, no seu relacionamento com o meio ambiente, no trabalho, com a família. E tem também um ponto em comum entre todas as técnicas, quer seja acupuntura, floral, fitoterapia, que é o uso de ervas, massagem, todas buscam o autoconhecimento e a qualidade de vida. Ou seja, não importa o que você tenha, a proposta da terapia holística é ajudar para que você se transforme num ser humano melhor. Agora, não é medicina, não é uma medicina alternativa, não? Não, com certeza não é medicina, é outra profissão. Medicina é feita por médico, terapia holística é feita por terapeuta holístico. Duas áreas extremamente importantes, as duas se complementam, mas uma não substitui a outra. Elas atuam em conjunto. Esses, quer dizer, medicamentos que a terapia holística usa, se é assim que a gente pode chamá-los, eles não são químicos, eles são absolutamente naturais. Essa seria uma diferença também entre as duas áreas? Com certeza. Um ponto em comum entre todas as terapias ditas alternativas é o uso de produtos que não tenham contraindicação. Então, essa já é uma grande vantagem. Mal não vai fazer. Agora, para fazer bem, realmente preciso ser bem empregado. E aí é necessário um profissional qualificado. Você falou que nem todos os terapeutas são médicos, ou quase, a maioria quase não é, né? Mas existem médicos que também são terapeutas holísticos. Como é que se dá esse cruzamento aí de funções? Existe muito? Olha, ainda existem muito poucos médicos que atuam dentro das áreas, entre aspas, alternativas, né? Nós temos registro de 150 mil profissionais trabalhando no Brasil, trabalhando legalmente, ou seja, pagando seus impostos regularmente. Só que desses 150 mil não chega a 1% que sejam médicos. Ou seja, a grande verdade é que é outra profissão. Medicina é uma coisa, terapia holística é outra, convivem perfeitamente, mas são profissões distintas. Só 1% dos terapeutas são médicos, então? Exato. Ah, ok. E a terapia, vamos dizer exemplos de terapias holísticas aí, vamos dizer alguns nomes para o pessoal reconhecer em casa. Por exemplo, a acupuntura, que muita gente pensa que é uma área médica, mas na verdade, perante a legislação, ela pode ser exercida por qualquer profissional da saúde. Terapia floral, uma das técnicas mais utilizadas, são essências extraídas de flores para equilibrar o emocional, né? A terapia corporal, que envolve várias técnicas de massagem, como o shiatsu, do-in, tuiná. Técnicas como cromoterapia, o uso de cores para dar estímulos terapêuticos. Temos também a fitoterapia, o uso das ervas, o tai chi chuan. Dentre essas todas, você é um especialista em florais de Bach, né? Em florais em geral. Eu brinco e falo que nós somos generalistas, a gente gosta de conhecer um pouco de tudo. Em florais. A gente tem uma reportagem aí mostrando que os florais vem dando bons resultados para muita gente. Que bom. Em 1984, Yara ouviu falar dos florais de Bach pela primeira vez. Desde então, começou a estudar sobre o assunto e experimentar resultados. Em 95, ela resolveu abrir um curso para ensinar como manipular as fórmulas. Aqui elas aprendem tudo sobre os florais, ou seja, como começaram, quando ele descobriu, aprendem tudo sobre o Dr. Bach, né, dentro da história dele, para que serve cada essência, como fazer a manipulação, ou seja, como fazer a junção das essências para cada caso, e para isso é necessário que também, como elas aprendem aqui também, a conhecer um pouquinho do mecanismo mental, do funcionamento da mente do ser humano, para que ela possa, então, depois de fazer o curso, terem condições de poder se ajudar e ajudar as outras pessoas também. Yara explica que os florais foram criados pelo médico americano Edward Bach na década de 30. São 38 essências de flores que, combinadas, agem sobre o estado emocional das pessoas. Como Kátia, que sofria de síndrome do pânico por causa de um trauma de infância.
ela não conseguia entrar de maneira nenhuma em um elevador. Eu fui trabalhar no prédio, né, onde eu trabalho até hoje, que eu passei a trabalhar no 12º andar, e eu tinha uma dificuldade incrível, porque eu não subia no elevador. Eu subia todos os dias de escada. Se eu tivesse que descer na hora do almoço, eu descia as escadas, subia novamente, descia no final do dia. E a coisa começou a criar uma dificuldade orgânica, porque já começaram a acontecer outras coisas comigo, organicamente, que em decorrência de ter que fazer o esforço de subir e descer todo santo dia. Foi aí, então, que eu fui para o Floral, vim me tratar com a Yara Dantas e eu comecei a tomar os florais e as coisas foram acontecendo de uma forma natural. Eu passei a entrar no elevador e eu não senti nada. Dona Altair tinha sinusite. Toda vez que ficava gripada, sentia dores fortes na testa e por toda a cabeça. Depois de 4 meses utilizando os florais, não sentiu mais nada. Ela hoje só tem uma definição para a fórmula: gotas milagrosas. Pois é, vamos saber então o mistério dessas gotas milagrosas. Henrique, você que trabalha com florais de Bach, aí no caso a gente viu que muitos pacientes usam o floral como um tratamento já completo, quer dizer, sem apoio de outros medicamentos. Isso é possível, é indicado, inclusive, ou não? Olha, os florais foram idealizados para, digamos assim, uma espécie de autoajuda, inclusive. Ou seja, a pessoa, através da avaliação de si mesma, das suas emoções, ela estaria escolhendo essências para manter a sua saúde. Eu acho que um terapeuta holístico, digamos, favorecendo esse trabalho, com certeza o resultado será mais rápido. Mas é importante dizer que não substitui nenhum outro tratamento, né? E não é preciso também a pessoa estar doente, dentro de um ponto de vista clássico, para ela usar os florais. Os florais, eles são como um grande apoio. Eles vão nos ajudar a entender melhor nossas emoções, a descobrir, digamos assim, até aquilo que a gente esconde de nós mesmos, aquelas emoções reprimidas, aqueles desejos que não estavam muito claros. Ou seja, o floral ele vai ajudar a gente na busca por nós mesmos, autoconhecimento. E é pré-requisito para a saúde. Ok, já chegam aqui perguntas sobre os florais. A Marisa Magalhães, moradora de Ipanema, quer saber se existe algum floral para menopausa. Isso é uma pergunta interessante, porque os florais, eles não são escolhidos baseados em sintomas físicos. Por exemplo, menopausa, é claro, é uma coisa que incomoda, mas a escolha dos florais seria baseada nas emoções que estão predominando. Por exemplo, digamos que a pessoa será muito nervosa, então haveria um floral ligado com o nervosismo. Digamos que a pessoa teria se sentido deprimida, com alguns... achando que o peso da idade, um exemplo, aí seriam outros florais. Cada caso é um caso. Então, a essência não seria escolhida em cima do fato de você estar ou não com menopausa, mas em cima do quadro emocional daquele momento em que a pessoa foi avaliada. E aí pode se tratar, então, né? Eu acho que essa sua resposta vale também para a Linei Barbosa, moradora de Mesquita, que queria saber se existe algum floral para hipertensão, o mesmo caso, Essa né? é a questão, depende do que está deixando ela nervosa, o que está deixando ela latência, que seria tratado com floral. A Eliana Santos, moradora de Copacabana, diz que sabe que o Conselho Federal não reconhece a prática de florais no tratamento psicoterapêutico. Ela quer saber, então, como o médico se posiciona em relação a isso. É importante deixar claro que a terapia floral, ela não é para médico nem para psicólogo, ela é feita pelo terapeuta holístico. Não que nós sejamos contra que o médico use ou que o psicólogo use. É o próprio conselho deles que proíbe. O Conselho de Medicina proíbe o médico de usar e o Conselho de Psicologia proíbe o psicólogo de usar. É uma pena, mas é um direito de cada conselho. O nosso conselho não apenas possibilita ao terapeuta holístico usar o floral, como é uma das técnicas que nós mais recomendamos que sejam usadas, justamente por funcionar muito bem e ser sem contraindicação. Então, quando um médico quer utilizar, ou um psicólogo quiser utilizar, ele até pode, mas aí ele tem que se deixar de se apresentar como médico ou como psicólogo, mas sim como um terapeuta holístico. Olha aí. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas depois continuamos a conversar com o Henrique e também a responder as perguntas dos telespectadores sobre florais, enfim, outras questões relacionadas a terapias holísticas. Se você ainda não fez a sua pergunta, aproveite, ligue para nós. Os telefones daqui são 586-9426 e 541-2545. A gente volta já já. Nós voltamos a conversar com o presidente do Sindicato de Terapias Holísticas, Henrique Vieira, que também é especialista em florais. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelos telefones 586-9426 e 541-2545.
Henrique, temos várias perguntas aqui, vamos ver se a gente dá conta de tudo. Vamos tentar. A Maristela de Souza, moradora do Leme, ela quer saber se uma pessoa que toma Lexotan diariamente e não tem nenhum problema cardíaco, ela só diz que é muito tensa, pode substituir esse remédio por algum floral? Olha, quem te passou o Lexotan foi um médico, então somente esse médico ou outro colega dele vai poder retirar ou diminuir a dose. Os florais com certeza ajudariam na tua saúde, mas não é para um substituir o outro de jeito nenhum. Ok. O Flávio Lima, morador de São Cristóvão, quer saber se existe alguma loja especializada em florais em São Cristóvão ou na Zona Norte, né? Um bairro. Nós temos tanto pela internet como pelo nosso DDG, descarga gratuita, a gente pode dar informações sobre todos esses temas. Então tá. Então no final da entrevista a gente dá tanto o site na internet quanto o telefone. Dá tempo para o pessoal anotar. Isso, aí você anota então, Flávio. Então, o Fabiano Lima, ele quer saber se esse tipo de terapias holísticas, né, podem ser usadas para problemas de visão, como o astigmatismo e a miopia. Não seria a primeira terapia holística que eu pensaria no floral, mas com certeza ele poderia ajudar, porque problemas de visão tem a ver com aquilo que a gente não quer enxergar na nossa vida, e nesse ponto o floral pode ajudar. Ok. O Gustavo Toledo, morador de Botafogo, ele quer saber se a Organização Mundial de Saúde já aceitou o tratamento com florais. Não, apesar de muitos livros dizerem que sim, a grande verdade é que não. A Organização Mundial da Saúde, ela até desde 69, ela estimula o uso de todas as técnicas, entre aspas, alternativas, mas não citou nominalmente floral. Uhum. A Cláudia Rapelo, moradora de Vigário Geral, quer saber se existe algum floral indicado para combater o estresse e a insônia. É aquele caso que a gente falou, Exato. né? Ela tem que falar das emoções, o que ela está sentindo e tal, né? A Regina Célia, moradora de Campo Grande, quer saber se tem algum floral indicado para aliviar os sintomas da menopausa. A mesma pergunta, já respondemos isso também. O Antônio Carlos, morador de Realengo, ele quer saber em que escola se especializam os profissionais desse tipo de terapia alternativa. Essa é uma boa pergunta, né? Vamos lá. Não existe nenhum curso reconhecido pelo MEC, mas existem cursos excelentes em todo o Brasil. E também pelo nosso 0800 a gente pode indicar esses cursos em qualquer lugar. E esses terapeutas holísticos, eles são credenciados ao sindicato, quer dizer, há toda uma regularização dessa profissão, né? Isso é importante dizer, porque existem 150 mil profissionais no Brasil. Agora, como escolher esse profissional? Um dos critérios é saber se ele tem CRT, que é a Carteira de Identidade de Terapeuta Holístico. Não tem nenhuma lei que obrigue ninguém a ter CRT, mas justamente por isso que a sociedade tem que valorizar aquele que foi atrás, que se submeteu à avaliação, que mostrou documentos e conseguiu ser CRT. Então, repara no cartão de visita dele se está escrito CRT número tal, se na propaganda está escrito, que já é uma boa dica para você escolher um bom profissional. Ok. O Marcelo Cantizano, morador da Ilha do Fundão, quer saber se a massagem sueca faz parte desse contexto aí de terapias holísticas. Todo tipo de trabalho corporal faz parte, sim. Agora, é interessante distinguir, digamos, aquilo que às vezes as pessoas pensam que é massagem, que seria um trabalho muitas vezes voltado para a prostituição, que as pessoas pensam, da massagem verdadeira, que é terapêutica. Então, distinguir esses profissionais. Nada contra os outros profissionais, mas são duas áreas totalmente distintas. Consultando, então, vocês do sindicato, vocês podem orientar se é um profissional habilitado, capacitado ou não, né? Com certeza. E também dar explicações sobre qualquer uma dessas dúvidas, então, vamos lá, áreas. Vamos dar, então, o telefone, Henrique, e o site? Olha, o nosso DDG, ligação gratuita, 0800 11 7810. Vamos repetir, então, 0800... 11 7810. E o site? www.sint.com.br. Ok, Henrique Vieira, muito obrigada pela presença aqui no Jornal do Rio. Espero que você possa voltar aqui em breve. Um prazer. E foi bom porque a gente aprendeu aqui sobre os benefícios de várias dessas terapias holísticas. E na segunda-feira da semana que vem você vai saber das vantagens da cromoterapia. E se você tem sugestões sobre terapias holísticas que gostaria de ver aqui no Jornal do Rio, aproveite e mande um e-mail para nós. O endereço é jornalismo@bandrio.com.br. E a